Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, nós queremos pedir desculpas aí porque demoramos para iniciar a transmissão, mas é porque ocorreram problemas técnicos. Acredito que muitos de vocês estão em São Paulo, aqui nas redondezas, e com as chuvas aí nós tivemos alguns probleminhas. Mas hoje nós temos um tema super legal e diferente para conversar. A gente vai falar hoje sobre turismo acessível. Em primeiro lugar, quero convidar todos, né? Sejam todos bem-vindos. Agradecer aí a paciência por terem esperado e espero que curtam e interajam bastante no nosso encontro. Esse encontro é uma live especial do curso de Acessibilidade e Tecnologias, então na exploração aí dos temas, né, e dos módulos dos cursos, percebemos a necessidade de falar sobre atividades culturais, sobre turismos, enfim, coisas que todos nós gostamos e que principalmente a pessoa com deficiência ela deve ser inserida e lembrada nesses ambientes também. Para quem não sabe, esse curso ele é do projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. Este projeto, essa plataforma, ela é aprovada pelo Comitê contra o Coronavírus da Universidade Federal do ABC. Então, você que está nos assistindo pode entrar lá, realizar qualquer curso de forma gratuita, livre, ou seja, você pode começar de trás para frente, de frente para trás, começar do meio, enfim, como preferir, e você também tem direito ao certificado. Então, temos lá uma gama com mais de 10 cursos, então entre, interaja, vai ser bem legal. Talvez você não me conheça ainda, mas eu sou o Márcio Aveiro, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação da UFABC, e esse curso ele é elaborado por mim e conta com a coordenação de alguns professores, dentre eles a professora Andréa Kamensky, que é a coordenadora da Plataforma Digital Plural, e também a orientadora e membro do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação. Também conta com a professora Luciana Pereira, que também é coordenadora deste curso e professora do corpo do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação. E também conta com a coorientação do professor Alexandre Braga, ele que é professor da SPM e também é coorientador do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação. E eu costumo brincar e dizer que o interesse pela causa PCD nasceu comigo. Como assim nasceu comigo, Márcio, né? Pergunta. Nasceu porque eu tinha uma tia que era cadeirante, então para mim sempre foi algo normal. Sempre convivi, interagi, sempre foi algo comum, né? Mas quando eu saí para o mundo, fui para a escola, fui para o trabalho, fui para a sociedade, aonde estavam as pessoas com deficiência, porque eu não encontrava ou as via muito pouco. Então isso começou a me intrigar, e esse é um dos motivos que eu estou aqui hoje, para provocar essas discussões e cada vez mais nós lembrarmos da importância delas. Até porque, como eu costumo brincar e dizer, a pessoa com deficiência de amanhã pode ser eu, pode ser você, às vezes a gente pode ter aí alguma perda de algum sentido sensorial ou até até mesmo uma perda física. Então, é importante nós nos conscientizarmos, né, que essas pessoas somos nós, não é ninguém distante, mas somos nós na realidade. E hoje, para conversar conosco, né, eu gostaria de começar aqui apresentando e chamando a professora Luciana para dar um oi aqui para a galera. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Quero dar super boas-vindas à Suelen, agradecer a nossa audiência e também aos nossos intérpretes e ao Márcio, que trouxe essa super convidada. Estou falando bem rapidinho, porque eu quero ouvir, estou esperando a Suelen contar o seu trabalho, as suas experiências. Muito obrigada, Suelen. Perfeito. Aqui conosco também está a Yuri e o Marcos, eles estão fazendo toda a interpretação em Libras, a Yuri já está interpretando e o Marcos vai aparecer aí na transição com ela. E para complementar, nós temos a Suelen, e aí eu já quero agradecer aqui até a Mariana Fernandes, né, ela que também é membro aqui da Plataforma Digital Plural, ela que introduziu, né, me apresentou a Suelen, e agora nós vamos conversar um pouquinho com a Suelen, né, ela que é cadeirante desde os 23 anos, em decorrência de uma doença degenerativa que acomete a musculatura do corpo. Ela é formada em administração, com especialização em inclusão de pessoas com deficiência pelo SENAC. Ela é consultora, palestrante, ela atua com o tema de inclusão desde 2014 e abordagem motivacional desde 2015, e ela criou um projeto super legal, que é o Viagem com Acessibilidade. Então, a Suelen, ela ajuda pessoas a quebrarem barreiras
agenciem seus negócios para construírem pontes através da acessibilidade. Então, Suelen, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje e ter essa oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante, né? Eu costumo dizer que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, a gente quer tudo. Então, eu estou muito feliz, eu que agradeço, e vamos falar, então, um pouco mais aí sobre a importância da acessibilidade, né, para a inclusão da pessoa com deficiência no lazer também. Perfeito, Suelen. É bem você colocou. Nós gostamos de arte, de turismo, de tudo. Eu particularmente amo viajar, então eu tô indo para descobrir alguém que não goste. Eu quero saber quem é essa pessoa, onde que ela está, né? Então, para começar, conta um pouquinho para nós como que foi a sua trajetória, né? Você se tornou aí cadeirante, então como que foi essa transição, enfim. E aí, fica à vontade para ir comentando. Bom, Márcio, boa noite aí para as pessoas que estão nos acompanhando, bom dia ou boa tarde. Bom, como você fez a introdução, eu tenho uma doença degenerativa na musculatura. Essa doença ela foi descoberta por volta dos meus 12 anos, os sintomas começaram aos 9, e a doença foi diagnosticada, a gente teve um diagnóstico quando eu tinha 12 anos, através de um exame de DNA. E então eu costumo falar nas minhas palestras, né, nos eventos, quando eu vou falar, que eu convivo com uma crise desde a minha infância, né? Uma crise, uma questão de eu tenho que me adaptar, porque eu fui perdendo a minha condição de me locomover com independência e tudo mais, desde os 9 anos de idade. A doença ela é degenerativa, então se vai perdendo, né, com o tempo. E então é muito legal a gente falar, né, sobre a importância dessa questão da representatividade, porque isso que vocês estão fazendo é muito, muito importante. Vocês não fazem ideia do quanto é importante para que outras pessoas que não têm deficiência, elas possam refletir sobre esse lugar, sobre a nossa existência, né? Eu costumo dizer que a gente ainda passa por uma invisibilidade e a gente precisa ter esse tipo de espaço. Então, eu fui convivendo com a falta de representatividade. Você me perguntou sobre a transição, né? Então, eu fui convivendo com isso porque eu, embora tenha nascido em São Paulo, eu nasci em Mauá, no ABC, mas eu passei boa parte da minha infância, adolescência e fase adulta em uma cidade do interior da Bahia. Meus pais são da Bahia. Então, é muito legal a gente estar falando sobre isso. Por quê? Porque eu não via representatividade, não tinha outras pessoas na minha escola ou na minha família com uma deficiência. Então, eu tive que ir encontrando mecanismos para ir me inserindo, né? Passa pelos meus pais, que é um outro ponto que eu acho muito bacana a gente falar. Os meus pais, embora eles tinham o receio, né, da filha que tinha uma diferença, vamos colocar assim, mas eles nunca me super protegeram. Então, eu não tinha essa de, não, você não vai para a escola, tem que estudar em uma escola diferente. Eles sempre me estimularam a estar no meio de outras pessoas. Porque, assim, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente luta para que a gente conviva com o diferente. E o que é o diferente, né? Enfim, então a gente vai falando aí sobre essas questões. Então, a minha família sempre me incentivou, eu sempre me vi nesse lugar de querer muito ter uma vida o mais normal possível, e entendam quando eu falo normal no sentido de de conseguir ultrapassar as barreiras da falta de acessibilidade. Eu me recordo, a gente está falando, né, sobre educação, a gente está falando para pessoas que estão estudando e tudo mais. Então, eu me recordo que na minha escola não era uma escola acessível. E anos depois, quando eu voltei na cidade, eu vi que a escola tinha passado a ser acessível. Então, eu passei por todo esse processo.
E eu fico muito feliz de hoje ver o quanto que nós caminhamos, mas a gente ainda tem um bom caminho para percorrer. E eu me tornei, então, cadeirante aos 23 anos. E isso foi uma grande virada na minha vida, porque por não ver outras pessoas na mesma condição que eu, utilizando cadeira de rodas, eu tinha uma rejeição à cadeira de rodas. Então, eu não via a cadeira de rodas como uma aliada. Só depois que eu passei a fazer um tratamento em uma clínica de reabilitação, né, a ACD, depois de adulta, eu voltei para São Paulo. Quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, porque é longa, né? Já é longa, mas eu compartilho nas minhas redes sociais. Mas eu fiz uma transição, né? Eu queria muito fazer uma faculdade, então eu fui atrás de uma bolsa de estudos, consegui uma bolsa de estudos aqui em São Paulo, voltei para São Paulo. E aí eu fui fazer reabilitação em um centro de reabilitação, a ACD. Ali eu vi outras pessoas na mesma condição que eu e que utilizavam cadeira de rodas e viam na cadeira de rodas uma aliada. Então eu falei, quer saber? Vou aceitar a cadeira de rodas, e aí ninguém mais me segurou, porque realmente aí o mundo se abriu para mim, e aí, enfim, né, a cadeira de rodas hoje é minha grande aliada. Que perfeita, né? Ai, gostei. Eu gostei muito da sua fala quando você aponta, né, a importância dos seus pais te empurrarem, né, vamos dizer assim, te estimularem a participar. E eu fico pensando aqui, as gerações anteriores, eu até falo por conta da minha família, né, meus avós, e até nem condeno por uma questão talvez até de falta de conhecimento e de informação. Então eles privaram minha tia, às vezes até por uma questão de, que dó, não quero expor ela tá sofrendo muito para poder ir até a escola, então ela acabou cursando só até a 3ª série do ensino fundamental. Mas em contrapartida, eu me lembro que ela era a pessoa que mais lia na família, então ela lia assim, em torno de 10, 15 livros, ela era a pessoa mais culta e criativa da família toda. Então, são coisas assim que eu olho hoje e falo assim, gente, de repente, talvez ela poderia voltar, né, se ela ainda estivesse viva, voltaria a retomar todos esses estudos, né, eu pelo menos tentaria incentivar ela. Então eu gosto muito quando você fala isso, porque traz essa conscientização para os pais, né, e principalmente quando a gente pensa na infância, eu também penso que eu não lembro de ver uma pessoa com deficiência na escola. Eu lembro, talvez, na 5ª, 6ª série, de ouvir algum caso de um aluno cego que estava entrando, mas assim, cadê esse aluno que ninguém vê, ninguém sabe? Então, é extremamente importante, né, o papel aí da família e de todos que estão ao redor. Sim, com certeza, com certeza. Perfeito. E aí eu queria agora que você contasse como que nasceu Viagem com Acessibilidade, enfim, de onde que saiu essa vontade, como que despertou, quando que aconteceu? Conta um pouquinho para nós. Então, Márcio, você percebeu que eu sou uma pessoa meio inquieta, né? No sentido assim, cara, o céu é o limite. Sempre acreditei nisso. Coitada da minha mãe, porque às vezes eu tenho umas ideias, acho que ela fala assim, meu Deus, lá vem ela com mais uma ideia. Porque, veja bem, quando a gente voltou para São Paulo, meus pais eram separados, mas a gente tinha uma vida lá, a gente tinha uma casa, eu estava terminando o curso de geografia, ia ser uma professora de geografia, entendeu? Eu já faltava um semestre para terminar. E aí, né, eu falei, não, tá fácil aqui, entre aspas. Enfim, aí fui tentar uma outra bolsa, falei para ela, vamos tentar lá em São Paulo, e cá estamos, desde 2006, isso foi em 2006. Bom, e aqui em São Paulo, com 1 ano mais ou menos que a gente estava aqui, nós estávamos morando na casa da minha avó, e aí eu passei por um processo seletivo e fui trabalhar em uma instituição financeira. E aí, né, eu já estava com essa questão de ter uma condição financeira, né? Então eu comecei a falar, bom, o que eu posso fazer? Aí fui tirar minha carta, né? Fiquei habilitada, falei, pronto, a cadeira de rodas já não é suficiente, tem que ter um carro. Aí, né, comecei a dirigir, e comecei a me permitir. Então, comecei a ir para o litoral. Eu tenho uma amiga
da época do Orkut, não façam as contas da minha idade, mas eu tenho uma amiga da época do Orkut que também tem a mesma doença, então a gente foi se conhecer aqui em São Paulo, ela mora no litoral norte, eu comecei a ir para o litoral norte, pronto, fui picada pelo bichinho da liberdade de dirigir e de passear. Pronto, ali já era. Aí, em 2012, eu fiz a minha primeira viagem internacional, com 2 amigas, nós fomos para Buenos Aires, né? A maioria dos brasileiros, né? A primeira viagem que acaba sendo para a Argentina ali, né? Aqui pertinho. Então, pronto. Um outro mundo se abriu para mim e eu falei, cara, tem muito mais, né? Do que a gente fazer uma faculdade, reabilitação e trabalhar. Tá, a gente tem um dinheiro que a gente pode se programar para fazer alguma outra coisa, e aí? Então, eu comecei a ter essa vontade cada vez maior de viajar, mas eu me deparei com a dificuldade de encontrar informações sobre a acessibilidade dos lugares e também a falta de preparo, né? Não só a parte física, mas também a questão do atendimento, enfim. E aí eu comecei a falar sobre o tema na internet. Eu já trabalhava com isso na instituição onde eu trabalhava, eu estava fazendo um projeto de conscientização e eu falei, por que não falar sobre isso na internet, né? Enfim, aí nasceu, mas o Viagem com Acessibilidade, ele nasceu em 2016, 17, mais ou menos. Eu falo sobre o tema conscientização, eu já faço um trabalho de conscientização na internet desde 2015, e aí o turismo, ele é um pouquinho mais recente. Mas acaba convergindo, né, Márcio? Porque se a gente vai falar de inclusão, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de transporte, a gente tem que falar sabe, a gente tem que falar do todo, da cidade, né, da questão da conscientização da população. Então, o turismo, ele acaba sendo uma peça dentro de um todo, né? Então, é muito legal. Hoje, com a internet, é tão maravilhoso, porque quando eu estava ali começando os meus estudos na universidade e tudo mais, era uma luta para conseguir ter acesso à internet. Né, tinha que ir em lan house, era raro você ter as pessoas que tinham um computador em casa, sabe? E hoje está tudo tão mais fácil, então eu sou uma pessoa que eu procuro muito trazer isso para as pessoas, aquelas que veem alguma coisa e falam isso aqui não está legal, como que eu posso contribuir? Pega o celular e vai falar, vai dar a sua opinião, sabe? Na minha época, porque lá atrás era um pouquinho mais difícil, hoje está mais fácil. Perfeito, Suelen. Você fala assim, na minha época, mas sua época é a minha época também. Falando de Orkut, falando de tantas coisas, eu falei, meu Deus, como o tempo passa, né? MSN. O MSN, é verdade. E olha como é legal, né? A importância das tecnologias, como elas ajudam, né? Melhoram a nossa vida como um todo, né? Então, você trazendo esses comentários, né? Pelo menos quando foi contatar sua amiga, resolveu sair pro mundo encarando tudo, né? Acho que é diferente, né? A gente comparar, sei lá, de repente há 20 anos atrás e fazer uma viagem internacional, até para nós, né? Até para mim, quando eu fui viajar já com tanta tecnologia disponível, a gente viaja tranquilo. Fala assim, abre um Google Tradutor aí na hora e resolve o problema. Olha, Márcio, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: para mim, a única coisa que não tem jeito é a morte, nessa existência que é a morte. De resto, olha, dá para a gente resolver tudo, ou quase tudo, mas uma boa parte a gente consegue resolver. Então. É verdade, tudo se dá um jeito, se tem um jeito. Ô, Suelen, e é legal quando você comenta isso, né? Da questão do ambiente, o turismo ser acessível, né? Ele vai ter acessibilidade se a infraestrutura, né, a cidade tiver. Então, o que antecede o turismo são aí as políticas públicas, né? E aí, pensando nisso, como que você vê o andamento? Não, a gente sabe que existe aí até um número razoável, né? Bastante leis corroborando isso, mas a gente não vê muita prática, né? A gente vê muito
muitos erros por aí, né, principalmente em projeção de acessibilidade, tanto física, né, como até mesmo comunicacional. Então, como que você percebe essas questões? Então, Márcio, uma coisa que a gente acaba falando bastante em conscientização é que o Brasil ele tem até bastante leis, né, com relação à acessibilidade para tentar garantir o direito da pessoa com deficiência. Só que ter a lei por ter a lei não é o suficiente. Então, a gente passa por um processo de falta de auditoria, vamos dizer assim, falta de fiscalização, né? E a gente passa também por um processo de falta de conscientização das pessoas. E quando eu falo conscientização, não é só no sentido de as pessoas têm o direito, né? Eu também tenho o direito de ir aos lugares, de ter acesso. A gente vai, eu vou falar um pouquinho até além. Falta também a sociedade nos enxergar como um público consumidor. Porque, como eu falei para você, eu fui lá, eu fiz uma faculdade, eu tenho uma especialização, eu tenho, né? E eu fui para o mercado de trabalho. Então, eu passei a ser uma pessoa com deficiência com condições econômicas para consumir. Entendeu? Então, assim, e de quanto que a gente está falando da parcela da população brasileira? Se a gente for olhar o censo que está mais do que defasado, mas pelo último censo, a gente tem em torno de 24% da parcela com deficiência. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um público, a acessibilidade ela atende um público ainda maior do que esses 24%. Porque a gente também tem as pessoas idosas, as famílias com crianças pequenas, as grávidas, as pessoas obesas, que também são contempladas pela acessibilidade, tá? Então, falta também essa conscientização dos empresários mesmo, né? De nos enxergarem como um público que está sendo negligenciado e que está ali, muitas vezes, com dinheiro para consumir. Falando de políticas públicas, a gente tem aí, que é mais recente, a LBI, né? Que a LBI é a Lei Brasileira da Inclusão, que ela engloba os decretos de antes de 2015, né? Decretos, portarias e tudo mais. Então, ela uniu e também fez uma reformulação, vamos dizer assim, do que já era praticado, tá? Então, a gente tem, na LBI, a gente tem um capítulo específico sobre o direito ao lazer. Né? A gente tem o direito básico de todo ser humano é o direito de ir e vir, de exercer a sua cidadania, tendo ele deficiência ou não. Mas na LBI, que é o que junta essas normas, essas leis, esses decretos, lá você tem um capítulo específico para o lazer. Por que a gente tem um capítulo específico? Para que não se tenha mais dúvidas de que a pessoa com deficiência ela tem os direitos e ela tem as vontades, os desejos, não é? Então, aí a gente vai para um outro patamar aqui, se a gente for entrar em questões de desejo, né, de questão de você, do direito à sexualidade, do direito, enfim, né? Mas, quem tiver dúvidas, é só procurar a LBI. Lá vai estar tintim por tintim, bonitinho, sabe? Então, assim, não existe mais essa questão de se falar, poxa, não existe uma lei específica para que você tenha direito a isso aqui. Nós temos, tá tudo lá, sabe? E o que falta, eu acho, principalmente, essa questão da conscientização, né? A gente percebe, Márcio, eu até comentei em uma outra live, que a gente tem visto falar muito sobre minorias, né? Ultimamente, em 2020 se falou tanto, mas quando a gente vai observar a fala das pessoas, muitas vezes não considera nem a pessoa com deficiência. Quando vai falar em minorias, o que é a minoria? Quando a gente está falando. Minorias são os grupos que são considerados, né, que estão à margem, vamos dizer assim, né? Estão ali excluídos de alguma forma na parte política, na parte, enfim. A pessoa com deficiência, ela também é uma minoria, né? E aí a gente observa as pessoas falando, não, o direito da pessoa negra, o direito do LGBTI+,
QI mais e tudo mais. Mas não fala da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela ainda está passando por uma invisibilidade. Se a gente passa por uma invisibilidade até nos grupos que deveriam considerar os ditos excluídos, entre aspas, percebe? A gente tem muito que avançar. E vamos estar falando, né? A gente está aqui para falar e trazer essa reflexão para as pessoas, entende? Quando você está num lugar em que você precisa lutar para que as pessoas reconheçam que você existe, imagina você chegar num patamar de lutar pelo direito de ir e vir e de ter acesso a um lazer. Entendeu? É lamentável, né? Se a gente parar e refletir por tudo isso, né? E é engraçado você falando isso sobre as minorias, né? E quando a gente pensa no grupo, as pessoas com deficiência, elas fazem parte de todas, né? Da minoria ou da faixa definida como a correta ou não, né? Então, elas fazem parte nessas intersecções, ou pode ter até alguém que faça parte de todas, aí, ou até de 3 ou 4 círculos de uma vez, o que potencializa ainda mais a opressão da sociedade em cima dela. Então, às vezes a gente parar para pensar, né, que ter que lutar por direitos básicos, né, é triste ainda. E eu concordo com o que você comenta aí sobre a questão da invisibilidade. A gente viu aí recentemente algumas empresas se posicionando pela contratação de negros, né, o programa de trainee, eu achei super legal, e aí eu aproveitei e falei, né, eu postei lá numa rede social, falei assim, não apenas os negros, tem que começar a incluir os outros grupos, cadê o LGBTQI+, cadê as pessoas com deficiência? Eu quero saber o momento que as pessoas com deficiências vão ser vistas e o processo vai ser exclusivo para elas. Por que elas não podem ocupar, então, as posições gerenciais, enfim? E eu falo isso porque eu vi, não foi ninguém que me contou o relato que eu ouvi, foi coisas que eu vivenciei e vejo. As pessoas com deficiência, muitas das vezes em cargos operacionais, enfim, subestimadas, o que é uma vergonha. Exatamente, concordo plenamente com o que você está falando. E qual que é o caminho para que a gente possa trazer ainda mais essa oportunidade, né? É a reflexão. Eu acompanhei uma live esses dias, uma influenciadora do ramo da educação financeira, com outra pessoa e falando sobre a representatividade da mulher na política, a questão de quantas mulheres tinham sido elegidas, né? E aí ela fez uma legenda e colocou, porque é importante ter representatividade do negro, do grupo LGBTQI+, e tal. Aí eu fui lá e coloquei, falei, cadê a pessoa com deficiência? E será possível? Sabe? Eu fico revoltada com essas coisas. Mas, enfim, só abrindo parênteses aqui. Porque se a gente parte desse lugar, a gente começa a entender esse distanciamento, sabe? Porque o que acontece é que a gente não tem as pessoas não nos enxergam, né? Não tem, é a invisibilidade. Então, é complicado. Exatamente, e eu acho que é importante, né, até a nossa proposta aqui é sempre trazer as pessoas com deficiência para falarem isso, porque eu tinha essa impressão, mas eu falo assim, mas quem sou eu para falar, né? A gente tem que dar voz e espaço para as pessoas com deficiência, então é importante você trazer esse discurso, ressaltar isso, que é para as pessoas ouvirem, né? Eu acho que até quando você comenta na questão dos empresários, né? Cadê os produtos, né? Os serviços desenhados, incluindo, né? De fato, as pessoas com deficiência. E por que eles não são desenhados? Porque não estão trazendo essas pessoas para a mesa, para a discussão, não trazem as pessoas com deficiência para a política, para o parque. Cadê elas na hora que eu vou para o parque e não vejo, né? Então, é essa mudança, né? Esse processo de reflexão. Deixa eu só ler aqui alguns comentários já, né? Para a gente ir prosseguindo. Ó, a professora Shirley Maciel e a professora Carmen Medina, né? Elas são aqui de um polo de educação para cegos, elas estão dando boa noite, e aí a professora Shirley está falando assim, ouvir o seu depoimento nos motiva a sempre superar nossos limites, então ela está referenciando aqui no momento que você contou que foi que
ganhou asas aí, descobriu as asas e saiu voando pelo mundo. Então, é importante ter esse tipo de depoimento até para as pessoas cada vez mais se encorajarem e se ainda houver, né, alguém que esteja dentro de casa, para que saia, saber que existe vida, né, fora das paredes. E a Mari também, ela tá mandando aqui um abraço, estou acompanhando por aqui, Mari, super obrigada, aí a gente super conectados. Então, Suelen, aqui continuando, agora pensando em viagens, como que são os hotéis, não? Como que é a questão de acessibilidade na prática? Ainda ontem eu vi um depoimento no LinkedIn, se não me engano, da Andrea Schwartz, ela é bem ativa aí na questão da inclusão social, né? E ela contando que ela foi fazer a cotação de um hotel, enfim, aí falaram que só tinha suíte presidencial, era alguma coisa assim, e a diária era R$4.500. Ela falou assim, como assim uma diária R$4.500? Realmente. E eles falaram que era o único que tinha, assim, um pouco mais de acessibilidade. Na prática nem era tanta acessibilidade, era um pouco mais de espaço para ela poder se locomover. Então, que dificuldades você encontra, não? Você percebe? Como que são as suas experiências aí de viagem? Então, Márcio, infelizmente essa é uma realidade, né? A gente tem uma limitação de locais que tem essa acessibilidade, quando ainda tem essa questão, né? Ah, mas é uma só e, né, como esse relato que você trouxe. Então, o que acontece? A gente tem falando ainda na questão da lei, né, porque infelizmente a gente ainda se depara com isso, né, as pessoas só fazem aquilo porque está na lei, mas a própria lei, ela traz para a gente que os hotéis, as pousadas têm que estar preparados, né, só que considera-se a data que aquele local foi construído, ou que, né, teve um alvará, alguma coisa assim, entendeu? A partir de 2018, os que foram construídos a partir de janeiro de 2018, aí eles têm que ser 5%, tem que ser acessíveis, né? 100% acessíveis e 95% com condições previstas de adaptação, que se fala, né? Eu falei 5%, mas é 100% acessíveis, tá? Então, assim, só que é aquilo que eu comentei antes. Quem está fiscalizando isso? E aí a gente entra num outro ponto, né? Será que a gente tem que esperar um órgão oficial para chegar e para fiscalizar? Será que a gente, como cidadão, a gente não pode, sabendo dessa informação, a gente questionar, mas não chegar e cobrar, sabe? Tipo, olha, você está errado, mas tipo assim, poxa, eu tenho uma pessoa, um amigo, uma pessoa na minha família que tem uma dificuldade, você tem aqui acessibilidade, sabe? Então, a gente sai desse lugar de esperar que o órgão público faça, para que a gente participe também desse processo. Porque a lei, ela existe, né? A lei existe, mas se a gente for ficar esperando que exista um cumprimento, ou que alguém garanta esse cumprimento, a gente vai continuar nesse patamar, a gente não avança. Entende? A gente estava até conversando antes dos bastidores, né? Sobre essa questão, poxa, é tão triste a gente ficar dependendo de uma obrigatoriedade para que se faça, né? Será que não seria mais interessante as pessoas conseguirem se colocar no lugar, né? Ou até mesmo aquilo que você comentou, poxa, esses dias, um pouco tempo atrás, eu estava com o pé machucado e eu passei por uma situação de precisar de uma acessibilidade, então a acessibilidade, ela vai atender todo mundo em algum momento, entendeu? Então, a questão dos hotéis, as pousadas, ainda é complicado, a gente está muito longe do que se pode estar, sabe? Se a gente for fazendo aos poucos, a gente vai quebrando isso aí, essa dificuldade. A gente tem dificuldade de achar as informações e tem dificuldade de achar locais adaptados, né? Infelizmente. E aí, voltando para a questão do projeto, eu falei, bom,
se o pessoal não tem essa, não percebe que isso uma dificuldade para nós que dependemos da acessibilidade, então eu vou estar falando sobre isso, né? Eu vou colocar essa questão, vou incentivar, vou mostrar os locais que eu estou indo e que tem acessibilidade. Como aconteceu, eu fui em uma pousada no Litoral Sul e eu cheguei lá e fui surpreendida porque eles tinham uma cadeira anfíbia na própria pousada. Né? A cadeira anfíbia é aquela cadeira que serve para a pessoa com deficiência ou dificuldade de locomoção entrar no mar. É difícil a gente achar, né, a cadeira anfíbia. Mas, assim, eu cheguei lá e eles tinham. Eu falei, poxa, que legal. Então, esse tipo de atitude, né, a gente tem que divulgar. É legal divulgar. Para as pessoas que têm deficiência, elas se sentirem motivadas a ir, né, falar, não, é possível, vou. E também as pessoas que não têm deficiência, as pessoas que têm um empreendimento, alguma coisa, elas falarem, cara, é muito legal, né? Olha que legal estar preparado, surpreender a pessoa. Porque, assim, falando na questão do negócio, não é legal quando a pessoa chega e sai com aquela coisa de, nossa, fui surpreendido. Aí a pessoa faz o marketing positivo, né? É muito legal, você não está nem investindo nada mais ali, entendeu? Na questão do marketing. Vai no boca a boca. Então, é uma construção, né? Mas a gente ainda tem essa dificuldade. Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade de encontrar. Perfeito. Eu acho que ainda a questão aí da época, né, que foi reformulada a LBI, né, é recente, e principalmente esse prazo que foi dado, né, a partir de 2018, das novas construções, enfim, isso acho que acaba atrasando esse processo de conscientização, né. Mas é o que você falou, assim, é legal, acho que é importante a gente valorizar e dar voz, né, publicar aí esses lugares que já estão mais evoluídos nesses sentidos. E também, né, às vezes cutucar e falar assim, aí, o outro estabelecimento, quando que você vai se posicionar realmente de uma forma mais inclusiva? Deixa eu passar aqui a professora Luciana, acho que ela quer fazer algum comentário. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Suelen, você deu esse exemplo, né, do hotel. Minha dúvida, você acha que, por exemplo, quando depois no final você pode dar uma nota, né, fazer uma avaliação, você acha que faz diferença, faria diferença se você, ou faz, né, se você já passou por isso, e colocar, olha, estive nesse hotel, ou foi bom ou não foi, como você deu o exemplo desse caso anfíbio, porque eu entendo que hoje as empresas, né, elas estão prestando bastante atenção nessas notas, né, dessas avaliações. Eu queria que você compartilhasse sua experiência com a gente. Ai, Lu, tão legal você fazer essa pergunta, porque eu ensaiei, né, eu fui procurada por duas empresas de turismo para falar sobre essa questão, né, de estar preparado, e a gente falou sobre isso, sobre essa questão da avaliação, sabe, ter um ranking, uma cadeira, duas cadeiras, ou uma bengala, duas bengalas, sabe, e eu acho muito legal, é muito legal, porque, né, aí é a experiência da pessoa que precisa daquele tipo de acessibilidade, entendeu, especificamente. E assim, é uma coisa tão rara ainda de se ver que realmente se torna um diferencial, né? Um diferencial para aquela pessoa que está se preocupando em adequar o local, adequar o atendimento, se preparar. Às vezes a pessoa pensa que tem que fazer fazer um negócio de Harvard, né? Ou da NASA. Não, gente, sabe? Às vezes é uma coisa simples que, sabe, dá para fazer. Dá para colocar um cronograma, dá para fazer um plano de implementação, dá para fazer, sabe? Mas é que às vezes eu acho que a pessoa pensa, putz, vai dar muito trabalho. Mas eu acho que é uma construção, né? E essa questão de dar uma nota é muito legal.
E eu sou a favor de ter um método, né, uma diferenciação mesmo, para que a pessoa que tem deficiência ou que tem uma dificuldade de locomoção ou de audição, né, ou auditiva, que ela possa identificar, sabe? Falar, ok, aqui eu estou sabendo que foi uma pessoa numa condição parecida com a minha que deu aqui essa nota. Mas eu tenho uma ideia. Acabei de ter uma ideia, eu quero convidar todos e a todas aqui, né? Eu sei que o Márcio vai topar essa ideia. Eu e o Márcio, nós vamos fazer isso agora. Eu, por conta do trabalho, não neste último ano, mas eu viajo bastante, fico em hotéis, e eu vou começar a prestar atenção nisso. Mesmo que eu não precise, vou começar a perguntar, vocês têm acessibilidade? Que tipo de acessibilidade? E depois, eu acho que a gente deveria fazer um comentário em relação a isso, porque aí a gente, entendeu? Começa a criar um movimento de que isso tem que ser algo que conste. Então, eu lembro nos hotéis dessas redes grandes assim, digamos, internacional, os banheiros não tem sempre um degrau, né? E então não tem assim, porque eu falei, né, que eu comecei a reparar, prestar atenção nessas questões de acessibilidade, mesmo que eu não precise, né? Mas eu vou começar agora a dar minhas notas lá, Márcio, eu e você, tá bom? Pelo menos nós dois. É um caminho sem volta, né? Uma vez picado pelo bichinho da acessibilidade da inclusão, é um caminho sem volta, eu costumo falar. Eu achei tão legal essa ideia, e até compartilhando uma experiência. Uma vez eu estava conhecendo, visitando um apartamento, e aí eu perguntei, eu falei assim, como que é a questão da acessibilidade aqui? Tem, enfim, aí falaram assim, não tem, tal. Achei até legal, estavam seguindo, tinha, né, pelo menos ali alguns recursos adaptados para poder para utilizar, né, a área de lazer do condomínio. E aí eu fui em outro que não tinha, eu fiz assim, bom saber, vou falar, você já tá fora da lista. Então, assim, isso tem que ser normalizado, né? Tem que se tornar algo comum. A gente lembrar, porque foi até o que a Suelen aqui comentou, eu estive um tempo aqui com a minha mobilidade reduzida. Então, amanhã, se eu quiser receber um amigo, como que eu recebo esse amigo cadeirante? Como que eu recebo um convidado que é cego? Como que ele vai se locomover nesse ambiente? Então, acho que é importante todo mundo começar a se conscientizar e trabalhar isso. E até como a Suelen bem colocou aqui, as pessoas com deficiência, hoje, muitas delas têm a sua vida econômica ativa. Então, a partir que uma começa a referenciar para outra, se esses empresários, né, esses lugares prestarem atenção, eles têm todo um público-alvo aí para inserir e gerar uma economia legal, né, a considerar. Então, é uma evolução aí que a gente está caminhando e tomara que seja acelerada, né? Será, com certeza. Com essas ideias de vocês aí, ó, já adorei. A Lu já deu uma ideia aqui no ar. E cada um de nós pode encontrar maneiras de fazer essa pequena revolução, né? Porque às vezes a gente acha que para fazer a diferença, a gente tem que estar lá na presidência, ou, né, enfim, a gente pode fazer as pequenas revoluções a partir do nosso ambiente, do nosso núcleo. Eu acredito muito nisso. Eu concordo, acho que a mudança aí começa por nós. Às vezes a gente tem o hábito de querer terceirizar, né, jogar a responsabilidade em A e B, às vezes até né, no final do dia, mas se a gente começar a mudar nosso posicionamento, acho que já é um ponto de partida. Com certeza. E Suelen, agora comentando aí suas viagens, suas experiências internacionais, o que você viu de diferente para os lugares que você foi, né? Se você quiser comentar também onde você chegou a visitar, comenta pra gente, né, o que teve de melhor, o que talvez seja de desafios lá fora também. Acho que é importante a gente ter essa perspectiva, né, saber o que nós podemos melhorar e também saber o que nós fazemos de legal. De repente a gente tem coisas boas e que não são lembradas, né, não são faladas. Você sabe que para quem tem deficiência, a pessoa sair de casa já é um grande feito, né? Quando eu comecei o meu projeto,
e comecei a olhar para o lado, né, os blogueiros de viagens e tudo mais, e o pessoal já tinha ido para não sei quantos países, não sei o quê, e eu tô com um país, né, no checklist. Só que eu falei assim, cara, para a gente já é tão desafiador você conseguir fazer um turismo para perto, vamos dizer assim, que eu ter conseguido ir para Buenos Aires, para mim, já é um grande feito, sabe? Tipo, e também viajar de avião, né? Porque tem muitas pessoas com deficiência que têm muito receio de utilizar o transporte aéreo, tanto que eu já fiz live sobre isso, recebo muitas perguntas sobre isso, porque a gente já passa por tantas dificuldades, e assim, longe do vitimismo, tá, gente? Eu sou aquele tipo de pessoa que sou contra essa coisa de, porque eu tenho deficiência, coitadinha de mim. A gente tem, sim, as dificuldades, mas, sabe, acho que a gente tem que, como você falou, sabe, Márcio, tentar normalizar ao máximo, assim. Mas, realmente, é um desafio, né? Às vezes, você transitar dentro da cidade, a gente estava falando aqui da questão de utilizar o transporte, da gente não tem um Uber acessível, a gente, né, as estações de trem, você tem que ser carregado, enfim. Então, a gente parte desse ponto. O que eu gosto muito de fazer é ir para a praia, né? Falou que é para ir para uma praia, tô eu lá já arrumando a mala e querendo ir. E o que a gente tem muito legal aqui, que você me perguntou, são os projetos de praia acessível, que com certeza vocês já devem ter ouvido em algum momento. Em Bertioga acontece pelo menos antes da pandemia, né, sempre estava acontecendo um grande encontro a cada semestre. Então, acontece ali na praia, se eu não me engano, da Enseada, são voluntários, eles se reúnem, se organizam, inclusive acho que tem até voluntários da UFABC, se eu não me engano, o pessoal da área da saúde, e são muito ativos, o pessoal se organiza, vai, e o que acontece? Vai tipo caravana de pessoas com deficiência para passar um dia no mar, sabe? É um evento mesmo, é muito legal, com várias cadeiras anfíbias, banheiros, sabe? O pessoal se organiza, tem surf adaptado, eu, inclusive, já passei por essa experiência, tá lá no meu canal. Os voluntários me colocaram na prancha, sabe? Tipo, gente, um tipo de experiência que eu nunca imaginei que eu poderia ter, sabe? Acesso. Então, eu acho que aquilo, a gente começar realmente a fazer onde a gente está, sabe? Não precisa ser lá para os Estados Unidos, para a Itália. Quero ir para a Itália, né? Sou apaixonada por história, quero conhecer o Coliseu, por exemplo. O Coliseu, eu sei que tem adaptação, né? Que é um outro ponto. Tem pessoas que falam que patrimônio histórico, né? O que é tombado, que não dá para adaptar. Dá para adaptar sim, sabe? Então, mas se a gente conseguir ir num parque, né? Se a gente conseguir ir no litoral, se a gente conseguir ir, sei lá, no sul, né? Ou no carnaval lá na Bahia, sabe? Coisas assim, que para outras pessoas é uma coisa tão assim trivial, mas para a gente, sabe? É uma coisa tão assim, que para mim são oportunidades muito bacanas, e que tem realmente essa questão do praia acessível, a gente tem várias frentes em vários estados no Brasil. Então, eu acho muito legal. Um outro lugar que eu fui também foi até a minha última viagem. Falando de parque, eu fui no Parque Estadual da Serra do Mar, lá em Caraguatatuba. Eles conseguiram implementar uma trilha acessível no parque. Gente, a coisa mais legal do mundo, assim. Então, foi muito legal poder ter ido e registrado. Eu fui no Projeto Tamar também, lá em Ubatuba, também acessível. Então, são passeios assim que, cara, se você conseguir ir, você conseguir ir com a sua família, sabe? Você passa um momento ali tão legal na natureza, sabe? E coisa que às vezes a pessoa acha tão assim, eu vou ali, não tem graça, sabe? Mas eu acho que a questão é a gente aproveitar mesmo
estar com as pessoas que a gente gosta e nos lugares que podem oferecer para a gente essa acessibilidade, sabe? Não precisa ser, né, uma coisa tão assim, mas, claro, a gente espera que o mundo chegue nesse patamar, né? Que a gente possa ir para qualquer lugar, mas enquanto a gente não chega nesse patamar, a gente conseguir ir na praia e tomar um banho de mar, para mim, a gente já está no lucro. Ah, é verdade. Olha, eu confesso que eu fiquei emocionada, que eu fiquei pensando, lembrando, às vezes, quando minha tia, a gente tentava levar, meu tio tentava levar ela pra praia e tal. Enfim, você contando isso, eu me emocionei aqui, eu tive que me segurar pensando. Então, ouvir isso e saber que existe já todo esse movimento, né, que as pessoas cada vez mais tão abertas e pensando na inclusão, né, no lazer é algo assim gratificante, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, cada vez mais as pessoas com deficiência tem que sair mesmo para a rua, sair para curtir, viver o mundo, né? E vencer, enfrentar, e nem que seja assim, nem que a gente carregue de um jeito, né? E aí, pensando até nessa questão de carregar, quando você fala sobre ter que ser carregada nas estações, né? Uma coisa que me incomoda muito, eu penso, falo assim, a gente só tem acessibilidade de fato quando nós temos, quando você dá autonomia à pessoa. Então não adianta querer falar que eu provenho, né? Eu estou dando acessibilidade, se na prática eu tenho que ir lá pegar e ajudar ela a carregar, não. Então, se eu não estou dando autonomia, né, eu não estou sendo de fato acessível. E aí, não sei, né, também se você concorda ou não com esse ponto, como que você percebe isso? O que eu coloco, Márcia, é que assim, a gente, você foi muito feliz no que você colocou, né? Um dos pilares da acessibilidade é a autonomia, né? A gente tem autonomias, conforto e segurança, na questão dos pilares da acessibilidade. Só que a nossa realidade, a gente está longe de ter uma autonomia, de ter todos os pilares em todos os lugares que a gente vai. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de dar os meus exemplos, né? Eu falei da questão da estação de trem. Se eu fosse esperar a estação de trem estar adaptada para poder vir para o trabalho, eu estava até hoje sem trabalhar, sabe? Então, tem coisas que não dá para você bater o pé, no meu caso, bater a rodinha da cadeira e falar: cadê o elevador aqui nesse lugar, entendeu? Tipo, né? Assim, não é a melhor das situações, não é o melhor dos mundos, mas o que eu costumo falar para as pessoas que me acompanham que têm deficiência? Até a gente chegar no patamar de ter, a gente vai ter que se submeter a determinadas coisas, sabe? Assim, infelizmente, eu sou uma pessoa muito realista, eu gosto de falar assim a realidade. Para a gente mudar isso que precisa ser mudado, a gente precisa sair de casa, a gente precisa brigar no bom sentido, né? E lutar para que os nossos direitos eles sejam garantidos. A gente entende? Então, assim, por exemplo, a gente está falando de acessibilidade atitudinal, né? Então, um ponto é, quando eu vou numa praia e não tem um projeto de praia acessível, por exemplo, e os salva-vidas se dispõem a me carregar, sabe? E me levar até próximo da areia. É um ponto. Outro ponto é, você tem um estabelecimento, você tem condições de adaptar e você fica querendo dar um jeitinho. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de reflexão, sabe? Espera lá, até que ponto eu vou flexibilizar e até que ponto eu vou, né, falar, não, aqui você tá, né, tá querendo dar um jeitinho, não é bem assim. Mas parte dessa questão, né, de você estar ativo. Uma grande questão aqui é, quando você não sai, quando você fica dentro de casa e fala, eu vou esperar o mundo estar perfeito, sabe, vai demorar mais para ele estar perfeito assim, porque, sabe, então quanto mais a gente se colocar nesse lugar de ocupar os espaços, de ir no show, de ir no bar, de ir na praia, de tirar a CNH quem consegue tirar, entendeu? A gente está caminhando, a gente está contribuindo para a gente avançar, né? Eu não me
eu não fico chateada de ser carregada, porque eu já fui carregada muitas vezes, até brinco, me sinto a Cleópatra às vezes, né? Mas assim, a gente tem que brincar, entendeu? A gente tem que levar no bom humor, sabe? Porque senão a gente vai ficar amargurado, a gente vai perder as oportunidades, a gente não vai estudar, a gente não vai trabalhar, entende? Então, assim, a gente precisa se colocar nesse lugar, sabe? De, ok, não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas o que eu posso fazer para chegar nesse lugar, né? Perfeito, Cleópatra Suelen. Vai lá, Lu. Não, é que eu estava pensando, né? A gente até conversou nos bastidores a questão do Uber, do Uber acessível. E aí eu lembrei que aí talvez seria uma questão de políticas públicas, mas que poderia ser atrelado também a questão do mercado. Que, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela pode comprar um carro adaptado, alguma coisa assim. Tem sem imposto, né? E, então, aí eu estava pensando assim, por que será que não existe uma política, talvez se você já pensou sobre isso, se você sabe melhor, que pudesse incentivar com que as pessoas ou alugassem, né, porque muitos desses carros das pessoas que fazem né, o transporte por aplicativo, eles são alugados, mas que tivesse esses carros adaptados para que as pessoas, tudo bem, você leva um passageiro que não é cadeirante, por exemplo, mas você pode levar um cadeirante também. Você já pensou sobre isso? O que é a sua opinião? Porque eu acho que essa é uma questão muito importante do transporte, né? E para o lazer também. Com certeza, Lu. Muito legal sua pergunta também, né? O que os motoristas de táxi compartilham comigo quando eu converso, porque eu sou esse tipo de pessoa que, né, eu fico tentando entender o porquê que não tem qualquer dificuldade. E eles falam que o custo para adaptar o carro é muito alto. E que não tem um incentivo do governo, né? Então, eu acho que sim, que a gente poderia ter, e poderia não, né? Eu vou até falar assim, usar uma outra palavra, a gente precisa ter esse olhar, sabe, mais direcionado para dar ainda mais autonomia. Porque se a gente parte da questão do transporte público, o transporte público ele não está 100% acessível. E aí a gente não está falando só do equipamento, do ônibus que tem a acessibilidade, da estação que tem acessibilidade. A gente passa também pela capacitação de quem vai te ajudar, de quem vai te embarcar, de quem vai te receber na estação, entendeu? Então, a gente precisa, e aí eu estou falando para pessoas com deficiência, sem deficiência, quando a gente for cobrar, né, os nossos representantes, nesse sentido da acessibilidade, que essas pessoas, elas considerem a acessibilidade como um todo. Porque se falar assim, mas não tem Uber adaptado, vai de ônibus. Não, você não está entendendo. Para poder ir de ônibus é uma luta, entendeu, meu filho? Eu quero ter opções. As outras pessoas têm opções, eu também quero ter, entendeu? Se eu não quisesse... E isso é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque, por exemplo, eu dirijo. Mas tem vezes que eu não quero sair dirigindo, entendeu? Eu quero ir para um happy hour com umas amigas, a gente está falando de lazer. Tô lá, vou para o happy hour, vou para um show, não quero dirigir, quero poder beber alguma coisa, mas eu fico ali presa na questão de eu não tenho um Uber adaptado. Como que eu vou fazer para voltar para casa 4 horas da manhã, dependendo de ônibus, dependendo de trem, de metrô? Né? Então, é perfeito isso que você colocou, e eu acho que a gente passa mesmo, tem que vir de cima, sabe? Tipo, empresa tem que vir de cima e descendo, assim, porque a gente que está aqui na base, é difícil a gente chegar para o cara do Uber e falar, e aí, meu filho, é meu direito, vai lá e adapta o seu carro, né? Ele tem que ter um incentivo, tem que ter, é caro. A acessibilidade no Brasil é caro. Né, para você ter uma cadeira que
te dê conforto, que não te deixe numa situação pior, o seu corpo tudo mais adaptado, é caro. Para você ter uma bengala é caro, para você ter uma lupa eletrônica é caro, né? A minha mãe tem baixa visão. A gente foi ver uma lupa para ela. Só tem lupa importada e é uma fortuna, entendeu? Então, assim, a gente tem que falar sobre essas coisas, porque precisa de investimento, entendeu? A gente tem que realmente partir para esse lado de participação, participar mais das políticas públicas e participar também desses movimentos, né? De reflexão e de construção. É isso mesmo, às vezes falta aí o impulso político, né, das políticas públicas para realmente fomentar esse tipo de ação, até mesmo para reduzir aí o custo, né, das tecnologias acessíveis, ou do processo de tornar acessível, né, de adaptação. E claro, né, já que é para colocar, vamos colocar a culpa em todo mundo, também das empresas que não se conscientizam, das pessoas, de nós, né, pensa assim, nos pequenos empresários, os pequenos negócios também que têm os seus degraus lá e não vão, enfim, é um trabalho conjunto aí da sociedade toda, né, todos nós Márcio, só aproveitar que você falou esse ponto, só colocar um outro ponto aqui de reflexão. A gente estava falando do Uber, né? Mas, por exemplo, esses carros que quando você vai viajar e você fala assim, vou alugar, vou chegar no lugar e vou alugar. Você não tem opção de carro adaptado para alugar, né? Até para a pessoa que dirige, para poder ter o carro com acessibilidade, não tem. Então, é como você falou, né? Também parte das empresas, né? É algo a se pensar, é importante isso. E olha, trazendo aqui, lendo alguns comentários, a Lucineide está falando assim, muito interessante, tá? E o pessoal tá gostando. A Débora Bortoleto também mandando aqui palmas, né? No sentido de que tá gostando da discussão. E quando você estava falando do avião, né, me veio uma pergunta assim, como que foi entrar no avião? O avião já é tão apertado, né, principalmente assim, gente, quem vai na classe econômica, né, né, quem vai talvez na executiva é outra conversa, mas como que foi essa experiência, não, né, porque já é um ambiente, como que é a assistência, conta um pouquinho para nós. Então, minha última viagem de avião, quebraram a minha cadeira. É um ponto que acontece sempre, as pessoas assim, eu sempre vejo alguém falando, alguém comentando na internet, eu fui viajar, quebraram minha cadeira. Porque, assim, cadeira motorizada, ela tem, né, é sensível, controle, a bateria, os fios e tudo mais, e aí conseguiram quebrar. Não me perguntem como, mas conseguiram. Enfim, mas aí é um ponto, né? As pessoas precisam de treinamento, capacitação, para poder saber que a cadeira de rodas a gente tem alguns tipos, aonde assim, é uma coisa que acaba sendo, cada um tem um modelo, mas acaba sendo ali meio que a mesma coisa, né? Um controle, a pessoa bateu o olho e sabe o que é um controle e tal. A gente passa por isso. Agora, para embarcar, aí depende, porque, por exemplo, se for um aeroporto maior, a gente tem ali esqueci o nome, mas acho que é Ambulift que chama, né? Que faz você aproximar ali da porta do avião, então você não tem que subir uma escada. Se for um aeroporto menor, aí não tem jeito. Aí eles embarcam a gente numa cadeirinha mesmo. Tem uma cadeirinha. E aí eles te sobem na escadinha, a cadeira é minúscula, se for uma pessoa, né, um pouquinho mais larga, né, aí complica, e aí a gente fica nessa questão, né, de depender, aí eu volto para aquela questão que eu tinha falado antes, de você precisar da ajuda, porque a gente não tem ainda um sistema de embarque no avião, onde você chega na porta, mesmo os aeroportos maiores, você não tem como chegar na porta, a porta é minúscula, né? Não tem, então eles têm que te
tirar da cadeira, colocar em uma outra cadeira, passar com você pelo corredorzinho apertadinho e te colocar lá na poltrona. O que acontece? Geralmente eu viajo na primeira, porque além de ser ter mais espaço, você está mais perto, né? Você está mais próximo da entrada ali, da saída. Mas quando você vai numa aeronave menor e num aeroporto menor, aí é um pouquinho mais complicado, porque tem que te descer e te subir numa escadinha lá e tudo mais. Mas é isso, gente, aventura total. Aí você vai de Cleópatra. Sabe? Ó, tem que ter bom humor, gente. Tem que olhar assim e falar, vamos lá, né? Se for uma pessoa, né? Você tem que ter, não tem jeito. Mas o pessoal tem curiosidade mesmo. A única coisa que eu falo assim é que o pessoal tem que ter mais cuidado, sabe? Com cadeira, com andador, sabe? Porque a gente precisa daquilo, né? Então tem que ter cuidado. Sim, até uma extensão, né, do próprio corpo para poder se locomover. Talvez até se tivesse uma punição, né, para essas empresas, enfim, tivesse alguma política pública, né, alguma lei que falasse, olha, se qualquer bem da pessoa, né, do viajante, da pessoa que está embarcando, se for lesado pela companhia, deve ser ressarcido, né? Então, mas eu passei por isso. Então, nossa. Então, eu passei por isso, fiz um registro, aí a moça lá da atendente da companhia veio com um formulário como se a minha cadeira fosse mala. Eu falei, não, a minha cadeira não é uma mala, não é uma alça e tal. Aí eu registrei, eles falaram que a única solução que eles tinham naquele momento é que eles ficariam com a minha cadeira, iriam mandar para Belo Horizonte, isso foi na Bahia, né? Eu tinha ido para a Bahia. Eles iriam mandar minha cadeira para Belo Horizonte, ia ficar lá 15 dias, depois de 15 dias ia voltar. E eu ia ficar 15 dias sem cadeira de rodas, entendeu? Aí eu falei, não, amiga, você não está entendendo. Eu não uso cadeira de rodas para falar, olha que legal que eu estou usando, entendeu? Depende da cadeira de rodas. Aí eu fiz lá a reclamação, registrei, né? E entrei com um processo, teve uma audiência, mas a advogada falou que o juiz considerou, ele foi contra lá a solicitação, ridículo. Aí a gente entrou com recurso, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas é isso. Ai, gente, é uma vergonha. Acho que eu não tenho nem o que comentar aqui. Chegou já no próprio judiciário e não defenderem, né? Pois é. E cadê meu direito de ir e vir, né? Meu direito de lazer. Eu tirei foto, eu gravei, eu filmei, porque assim, né? Eu sou aquele tipo, tem que provar, eu sei que tem que provar por A mais B. Então, eu me precavi de tudo que foi jeito, mas... Brasil, né? Fala, mas, gente, pelo amor de Deus, não fiquem na bolha, saiam, não fiquem com medo por causa disso, não. Não, eu sou do tipo que fala, a gente tem que falar que pode acontecer, mas, independente, vamos sair, vamos viver, porque a vida é uma só. É isso aí. Olha, ainda aqui para a reta final, não sei se você quer comentar mais alguma coisa do seu projeto. Hoje eu acho que tem um número bem elevado, né, de seguidores. Aí como que o pessoal interage, não? Enfim, se você quiser comentar mais um pouquinho, e aí a gente já vai aí para a rodada final. Eu queria só convidar o pessoal para conhecer, né? A gente tem o site, o Viaje com Acessibilidade no presente mesmo com pandemia, a gente pode se planejar, né? E viver o máximo que a gente puder, aproveitar também. Eu sou uma defensora de que a gente tem que ser protagonista, né? A gente não veio nada por acaso, a gente tem as dificuldades, mas a gente pode superar essas dificuldades com jeitinho, com planejamento. Então, lá no site eu tenho dicas, coloco dicas, né? No meu Instagram também tem vídeos no YouTube. Então, se você quer saber como que uma cadeirante, né, tá lá no mar, em cima da prancha, vai lá
no meu perfil lá no YouTube. E é isso, assim, agradecer a oportunidade e também deixar uma mensagem, né, para pessoas que trabalham, né, que tem algum tipo de atendimento ao público, né, procurem se capacitar para atender todo tipo de pessoa. Discriminação é crime, e quando você não está preparado, você está discriminando, né? Essa é a verdade. Então, é muito triste a gente chegar em um lugar e não poder acessar um serviço, um produto. A mudança, ela parte da gente, então não basta só a Suelen, que tem deficiência, querer viver e querer aproveitar, se do outro lado eu vou encontrar as barreiras. A gente estava falando nos bastidores, né? Um grande ponto não é, que eu acredito muito, não é ter uma deficiência. Claro que não é a coisa mais gostosa do mundo, mas para mim o grande ponto é não poder acessar os mesmos lugares, os mesmos serviços que as outras pessoas. Isso para mim, aí nesse momento eu sinto a minha deficiência, sabe? Então, que a gente possa batalhar para mudar isso, para que o mundo realmente possa ser um mundo inclusivo e mais bonito. Então é isso. Que Deixar um lindo! abraço para vocês. Não, e eu gosto muito, né? Eu acho e penso, né? Acredito que também juízes pensam assim, que o nosso direito acaba no momento que o do outro é invadido, né? Então, o meu direito de não prover acessibilidade acaba no momento que alguém está sendo ofuscado aí, ou atingido pela minha negligência. Então, acho que é uma conscientização popular aí que deve ocorrer, né? Uhum. E uma última coisa aqui que eu lembrei, eu queria que você comentasse com essa questão da pandemia, né? Você citou o que mudou, como foi, enfim, não sei se mudou alguma coisa para você quer comentar. E aí também deixar aí uma dica, né, para as pessoas com deficiência, né? Eu acho que encorajando cada vez mais a sair, enfim, fala aquilo que você achar pertinente, e também até mesmo para as pessoas sem deficiência, né? Você já deu aí uma dica super importante, talvez pensar assim para os empresários, o que eles devem mudar, ser mais específico. Compartilha conosco aqui para a gente aí encerrar. Então, a questão, né, da pandemia, a gente viu muitas pessoas com deficiência falando, né, nossa, mas o pessoal tá sofrendo tanto, tá reclamando tanto, e a gente sempre viveu numa condição de, né, isso para a gente não é novidade, e é uma realidade, né. Quantas vezes eu observei pessoas próximas a mim, que eu considerava próximas, indo para lugares e, tipo, né, e eu ali, de uma certa forma, excluída, mas porque muitas vezes elas iam para lugares que não tinha acessibilidade, né? Então, a gente acaba sendo excluído do lazer ou de algum evento, alguma coisa. Então, a pandemia não mudou muita coisa para mim, não, falar a verdade. Assim, o que mudou mesmo foi a questão de ter um cuidado maior, assim, quando eu vou sair, né? E a questão da fisioterapia, porque eu fazia fisioterapia em casa e a minha fisioterapeuta não está vindo me atender. Então, nesse sentido, mudou. Mas, de resto, não mudou. E eu gostaria de convidar as pessoas a refletirem sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente está nos ambientes e as pessoas não percebem que no movimento que elas fazem, num simples, por exemplo, num ambiente de trabalho ou na escola, na faculdade, você vai combinar com um grupo, vamos fazer tal coisa e nem cogita incluir a pessoa que tem deficiência. Mas por que será que a gente tem esse movimento, né? Entende? Então, eu acho que a pandemia trouxe essa reflexão para as pessoas, né? E também do quanto que eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso me preservar para não prejudicar o outro, né? Então, quanto que a nossa atitude ela pode prejudicar ou não o outro. E isso parte de uma conscientização. A importância também da conscientização, né, Márcio? Porque, assim, a gente vê tanto comercial, tanta coisa, tanto investimento em publicidade, por exemplo, no carnaval, né? Ai, se for dirigir, não beba.
Mas e com relação às pessoas com deficiência? Com relação aos direitos das pessoas negras, do pessoal LGBTQI+, entendeu? Então, assim, vamos fazer uma conscientização mesmo, né, de todos os assuntos. Então, respondendo essa sua pergunta, seria isso. A questão dos lugares se prepararem, realmente incluírem as pessoas que têm aquela dificuldade e utilizam aquele tipo de acessibilidade nos seus planejamentos, nos seus projetos. Vocês que falam de projetos, né, e da importância de se planejar de uma maneira correta, né, até por questão de sustentabilidade, de economia, é muito mais fácil você planejar considerando o máximo de atendimento de questões do que você, durante o andamento do projeto, você ficar indo lá e tentar apagar fogo, sabe? Tipo assim. Então, o que eu diria se você já tem um empreendimento ou um serviço, ok, já tem, então vamos lá e vamos tentar ver o que dá para fazer. E aí inclui a pessoa que tem deficiência, né? Nessa questão, nesse projeto. Agora, se você tá para fazer alguma coisa, né? Considera antes de fazer, entendeu? Chama a pessoa para poder olhar com você e tudo mais. Eu acho que isso aí é uma questão tão, né, que vai adiantar bastante coisa. Então é isso. Fantástico, ó, eu só quero ler aqui um comentário, né, deixa eu ver como que tá aqui, a Viviane Vinoli tá falando assim: oi Suelen, muito boa sua fala hoje, mais que nunca precisamos ter empatia e entender que inclusão é lei, e se um lugar é público tem que receber a todos, né, então, mais do que nunca, a gente pensar nessa autorreflexão aí cabe a todos. E é interessante você compartilhar essa experiência, né, o que mudou, o que não mudou durante a pandemia, porque eu falo assim, nós, né, num senso comum, tínhamos que as pessoas com deficiência estão sofrendo mais, porque estão mais isoladas, não estão conseguindo, e de repente não, quando a gente começou a abrir, dar o espaço para cada uma delas se posicionar, esse discurso foi dito por várias pessoas com deficiências diferentes, falando assim, não mudou nada. Na realidade, vocês que estão sentindo agora o que a gente sempre sentiu. Então, fica aí uma lição para nós todos, né? Pensar e cada vez sermos mais inclusivos nos nossos diálogos e no nosso dia a dia. Uhum. Olha, muito obrigado, Suelen. Eu quero passar para a professora Luciana, não sei se ela quer fazer algum comentário, já quer agradecer, enfim, a gente já vai encerrando aqui. Eu quero agradecer, né, a Suelen que esteve conosco, dando essa aula, né, muito obrigada, Suelen, eu acho que a gente aprendeu muito e tem muito mais a aprender, então gostaria de reforçar o convite, se você puder considerar, este ano já foi, né, quem sabe vir trabalhar com a gente na inovação, há muito espaço, né, e você tem bastante conhecimento. E dizer que eu gostei bastante na sua abertura, uma música que é do meu tempo, da minha geração, né, do Titãs, A Gente Não Quer Só Comida, a gente quer diversão e arte, né, e é isso mesmo, eu acho que essa sua fala vai ficar aqui comigo, o The Voice, né, no nosso momento The Voice aqui, nesse nosso esforço de justamente dar voz e né, trocar e aprender. Então fica aí a música para todos nós refletirmos, né, com a sua experiência e que a gente possa todos juntos começar a incorporar essas dificuldades, né, mas para a gente numa próxima, como você falou, num próximo projeto a gente já vai pensar de uma forma diferente. Então acho que é muito válido. Eu agradeço muito a sua participação, da nossa audiência, né, dos nossos intérpretes, da nossa querida Bianca, que faz a nossa pilota aqui, que faz tudo funcionar, né, ao Márcio, que traz esses convidados incríveis, e também a querida Mari, né, que esta noite fez o convite, fez a ponte aí com você. Então eu agradeço e dou o meu boa noite, e até a próxima.
Perfeito, eu quero também agradecer a todos, né? Já eu vou endossar aqui os agradecimentos da professora Lu, agradecer aos intérpretes, né? Agradecer a Bianca, fantástica, que faz as mágicas aqui, mas ninguém vê. Enfim, agradecer a Suelen também. Suelen, você foi fantástica, que a conversa fluiu muito bem, parabéns. Continue com seus projetos. Importante, pessoal, sigam o Viaje com Acessibilidade, a Suelen.almeida também no Instagram, né? E é isso, Suelen, se qualquer coisa a gente vai corrigindo aqui também. Sigam esse projeto. Importante seguirem, dar visibilidade, lembrem das pessoas com deficiência. A Suelen nos deu hoje uma aula. Eu brinco, eu falo que cada sessão aqui eu mais aprendo do que contribuo. Acho que assim, minha contribuição é 1%, fala que é abrir a porta, e 99% é o protagonismo do convidado. Então, Suelen, parabéns, continue aí com todos os seus projetos, né, sendo ativa aí nesse sentido, né, que, enfim, com certeza muitas vidas vão ser impactadas, né, já estão sendo, e a tendência é que cada vez mais, né, às vezes a gente projeta para atingir um público específico, mas de repente vai transbordando aí uma sociedade toda transformada, que eu acho que isso é o que nós queremos e esperamos no final do dia. Então, uma gratidão a todos vocês que estão conosco até agora. Desculpa aí os problemas técnicos que tiveram, mas a gente teve um bate-papo bem legal. E para terminar, a gente costuma abrir aqui o microfone, todos nós vamos dar um tchau coletivo e já encerrar a transmissão. Então, obrigado e uma boa semana a todos. Tchau!